Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma série para vocês de curiosidades e evidências. E nós vamos começar. E hoje é a nossa primeira. E hoje é o nosso primeiro vídeo relacionado a esses temas. Gente, hoje eu vou falar um tema muito importante para todos nós. E eu acredito que esse tema vai edificar a vida de muita gente e vai também trazer informações que vocês não conheciam até então, tá certo? E eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer muitas informações que vocês não conheciam até então, tá certo? Gente, nós sabemos que a existência de Deus é uma polêmica. Muitas pessoas não acreditam na existência de Deus. E muitas pessoas, por mais que você fale, ela não vai acreditar na existência de Deus. Embora, lá no fundo, ela acredita sim que existe um Deus. E ao passar, em outras séries, em outros vídeos mais pra frente, eu vou contar pra vocês o porquê todos acreditam em Deus lá no fundo. Mas vamos dizer assim, existem muitas pessoas que se você não comprovar a existência de algo, ela diz que não acredita. E muitas pessoas batem na tecla que não acreditam em Deus porque muitos não têm como comprovar a existência de Deus. Mas hoje eu trouxe um vídeo muito interessante que pode mudar a opinião de muitas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre a existência de Deus e a ciência. Vocês sabiam que a ciência já comprova a existência de Deus? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema hoje, pois nós, como cristãos, temos que estar informados. A palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor vem nos dizer que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer um pouco para a gente estar inteirado nesse mundo tecnológico que nós vivemos, pois como a palavra de Deus mesmo fala, a ciência aumentou e o saber se multiplicou. Então nós temos que acompanhar para tentar entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, tá certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a revelação da ciência, sobre os mistérios da vida. Vocês sabiam? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as revelações da ciência, sobre os mistérios da vida. Vocês sabiam que a ciência, ela já comprova muita coisa. Vocês sabiam que a ciência está diretamente ligada à religião? Muitas pessoas separam a ciência da religião. Muitas pessoas têm o costume de separar a ciência da religião, achando que uma não precisa da outra. Mas eu falo para vocês que uma completa, mas eu falo para vocês que uma completa hoje. Mas eu falo para vocês que uma completa a outra. Porque, gente, na verdade, todas as ciências, elas vêm de Deus. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Deus é dono de todos os saberes e de todas as ciências? Eu posso comprovar para vocês e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas. É claro que em outros vídeos nós vamos descobrir É claro que em outros vídeos eu vou trazer outras informações muito importantes para vocês, que não vai dar para trazer tudo nesse vídeo. Porque senão esse vídeo, se eu fosse falar tudo para vocês nesse vídeo, esse vídeo ficaria imenso. Então eu vou trazer algumas coisas muito importantes para vocês se informarem. Então hoje eu vou focar mais na existência real de Deus. Vocês sabiam que estiveram no Brasil especialistas de vários países para formar a tese?
Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado Design Inteligente. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil. Especialistas de vários países. Vocês sabiam que especialistas de vários países estiveram no Brasil? E eles estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo que estudam a tese do chamado inteligente. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado. Para o lançamento de um grupo dedicado à tese. Para um lançamento. E eles estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo. Para o lançamento de um grupo chamado. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado inteligente. Revelações da ciência sobre os mistérios. Vocês sabiam que especialistas de todo o mundo estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo? Vocês sabiam que especialistas de todo o mundo estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado inteligente? Para dedicar a tese do chamado design inteligente. Para dedicar a tese E esses cientistas estiveram juntos para dedicar a tese de um chamado. E esses cientistas estiveram no Brasil para formar um grupo para estudar a tese do chamado do design inteligente. Gente, e o mais lindo de tudo isso, o mais perfeito de tudo isso, é que esse grupo de cientistas, eles acreditam que a perfeição na natureza e a complexidade que tem na natureza, elas levam aqui, meu Deus. E essa complexidade. E esses cientistas acreditam que a perfeição da natureza e a complexidade que tem na natureza e em tudo que existe levam à existência de um ser superior. Gente, porque tudo que existe tem uma inteligência própria. Gente, tudo que existe Deus criou com uma inteligência. Isso é algo assim perfeito da parte de Deus. Então, se eu falar aqui para vocês do nosso corpo, o nosso corpo ele possui uma inteligência própria, porque cada órgão funciona de uma forma específica e cada órgão cumpre o seu papel específico no nosso corpo. Então, o nosso coração tem uma função específica, o nosso fígado tem uma função específica, os nossos rins têm uma função específica, o nosso pulmão tem uma função específica. Então, cada parte do nosso corpo, ela é complexa. E ela exerce uma função muito importante para que haja a manutenção da vida. E assim, gente, em toda a natureza existe essa inteligência. E a ciência, ela começou a entender. Que para que tudo tivesse um funcionamento perfeito,
E a ciência começou a entender que há uma inteligência por trás de tudo. E essa inteligência é o próprio Deus. Será que há uma inteligência por trás do bater das asas da borboleta? O que há por trás do bater das asas da borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros. Ou das cores vibrantes das cores da natureza e de cada animal. O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? O que há em comum entre a natureza, as forças dos furacões, as conchas do mar? Que mistérios guardam as nossas células? Que mistérios guardam as nossas células? Vocês sabiam que as nossas células abrigam mistérios? Vocês sabiam que as nossas células abrigam mistérios? Que mistérios há no DNA? O DNA que é responsável por tudo que somos. E muitos estudiosos começaram a levantar esses questionamentos. E muitos estudiosos começaram a debater essa temática. Há uma inteligência por trás de todas as coisas. Há uma inteligência por trás de todas as coisas. E isso já está virando estudo da própria ciência. Que inteligência é essa? Que inteligência é essa por trás de todas as coisas? E aí, vocês sabem me responder? E aí eu questiono. E aí nós nos perguntamos como o universo tem uma própria ordem e obedece essa ordem? Como o mar tem uma própria ordem e obedece essa ordem? Por exemplo, os planetas, eles giram em uma... Por exemplo, os planetas, eles têm sua própria... Os planetas, eles seguem uma ordem, por isso eles não colidem um no outro. Eles têm o seu movimento próprio. Ele tem o seu lugar no espaço. E há uma inteligência por trás de tudo isso para que não haja uma grande catástrofe. Há uma inteligência por trás de tudo isso. O mar é outro segredo muito grande que nós vamos ver em vídeos mais à frente. Mas uma das coisas que nós podemos falar hoje é que o mar, ele obedece uma ordem, pois ele não invade as cidades, né? Exceto quando tem um tsunami. Mas normalmente o mar, ele está lá obedecendo a sua ordem. Ele está lá não invadindo as praias, não invadindo as cidades, porque existe uma inteligência por trás de todas as coisas. Porque existe uma inteligência por trás de todas as coisas. Então podemos resumir, gente, há evidências de inteligência na vida e no universo. Em toda a natureza há evidência de uma grande inteligência, de uma grande sabedoria por trás de todas as coisas. Quem é essa sabedoria? Quem criou todas as coisas perfeitas? Quem deu uma inteligência própria para cada coisa na natureza? Para que ela tivesse um funcionamento próprio. Então a existência... Então a perfeição da vida, a perfeição da natureza e de todas as coisas comprovam
e a complexidade de todas as coisas comprova a existência de um ser superior. Gente, a Record fez uma matéria linda falando sobre isso, e eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês verem as falas de alguns estudiosos que falam sobre esse tema que eu estou trazendo, que falam sobre esse tema que eu estou trazendo para vocês. Observem. Existe um núcleo de ciência chamado Fé e Sociedade, que ele foi recém-inaugurado. Existe um núcleo de... Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade? Existe um núcleo de ciência. Os nomes de comprovam a existência de um ser superior. Vocês sabiam que existe um núcleo de ciência? Vocês sabiam que existe um núcleo de ciência, fé e sociedade? Vocês sabiam que existe um núcleo de ciência e pesquisa, fé e sociedade? Vocês sabiam que existe um núcleo de pesquisa, ciência, fé e sociedade? E esse núcleo foi recém-inaugurado na cidade de São Paulo, com parceria mais importantes do corpo humano. Foi recém-inaugurado por uma das maiores faculdades do estado de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Com parceria com instituições americanas. Gente, e não é de hoje que os cientistas procuram evidências desse arquiteto da vida. Gente, eu vim trazer uma curiosidade para vocês, muito importante. Sabe o que é? Muitas pessoas falam que a matemática, ela foi inventada pelo homem, mas na verdade, a matemática, ela vem de Deus, pois a matemática, ela está presente em toda a natureza. Vocês sabiam que a matemática de Deus está presente em toda a natureza? Tudo no universo obedece uma matemática exata. Gente, eu tive uma experiência com Deus no ano de 2019 e foi uma experiência muito forte, ao qual Deus me permitiu ver a matemática do universo. Nessa experiência espiritual que eu tive, né, em outro vídeo eu falo sobre isso. Pois, né, hoje não é o foco, né? Hoje não é o foco eu falar sobre experiências espirituais, mas eu vou falar aqui para vocês sobre... Bom, o foco hoje não é experiências espirituais, mas eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu comigo. Eu percebi, através de uma visão que Deus me deu,